Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, livro de Atos, capítulo 7. Nós estamos, irmãos, expondo o livro de Atos. Na semana passada nós fomos até o verso de número 53, um texto longo. Hoje é menor, irmãos. Atos, capítulo 7, verso 54, até o capítulo 8, verso 1. Atos, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 54, até o verso 1 do capítulo 8. Peço que você acompanhe com atenção, com interesse, com reverência, a leitura da palavra do Senhor. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Oremos. Pai Celestial, a Tua palavra, ela é tão preciosa, ó Deus, tão necessária para nós. Pedimos que o Senhor, ó Deus, abençoe a exposição da Tua palavra. Tua palavra já foi lida, agora, Senhor, pedimos que abençoe a exposição, a explicação, a aplicação da Tua palavra aos nossos corações. Ajuda-me, ó Deus, a ser fiel nessa exposição e aos meus irmãos a serem bons ouvintes e a todos nós a sermos praticantes da Tua palavra, imitadores do Teu amado Filho Jesus, que morreu naquela cruz por nós. Em nome dele que nós oramos gratos. Amém. Irmãos, eu estou convencido de que nós vivemos um evangelicalismo, e eu creio que não só no nosso país, mas é possível que seja a nível mundial, pelo menos no Ocidente, um evangelicalismo, um cristianismo muito insípido, uma igreja, dizendo de forma geral, né, tantas denominações, mas uma igreja que parece fazer pouca diferença nesse mundo quebrado. Uma igreja cujo o testemunho, por vezes, não tem sido real, não tem acontecido neste mundo. Uma igreja ou pessoas, né, que se dizem cristãs, que por qualquer motivo já se melindram. Qualquer unha quebrada, e veja, eu não estou menosprezando o sofrimento de uma unha quebrada, mas qualquer unha quebrada já leva a pessoa, parece que aos prantos e à tristeza e ao desânimo. Pessoas que não conseguem viver ou pregar o Evangelho como deveria e o testemunho não tem sido realizado. Igrejas, queridos, que não têm realizado o que deveria realizar. Há muito show, há muita brincadeira, há muita dança, há muita piada, há muito entretenimento, há muito de tantas coisas, mas não se tem visto o testemunho do Evangelho. Talvez alguns que até comecem, mas em vindo alguma dificuldade, alguma oposição, já desistem e dizem: não, isso não é para mim, eu não quero me dispor com ninguém, eu não quero ficar mal com ninguém, eu não quero sofrer nada. Essa tem sido a realidade de muitos cristãos neste mundo. E é por isso que eu digo que eu estou convencido de que isto tem resultado num fraco testemunho a respeito de Cristo neste mundo. Talvez porque muitos que se dizem cristãos, de fato não sejam verdadeiramente cristãos, nunca tenham experimentado um novo nascimento, nunca tenham de fato experimentado a conversão, mas se dizem cristãos. E quantos estão por aí se dizendo cristãos, mas de fato não são? Talvez muitos que se dizem cristãos e de fato já tenham experimentado um novo nascimento, talvez ainda não tenham entendido que o chamado não foi para uma vida mansa. Até um livro chamado Religião, Vida Mansa.
Alguns que parece que adentraram ao cristianismo com a ideia de que é a religião vida mansa. E estão acomodados, pertencem de fato a Cristo. Mas talvez ainda não entenderam o chamado que é para um discipulado radical. Um chamado para viver e morrer para Cristo. Um chamado para negar a si mesmo, tomar a cruz dia a dia e seguir a Cristo. Um chamado para proclamar a Cristo, ainda que isso custe a morte. E por vezes vai custar a morte, vai custar muita coisa. E isso então tem levado a um fraco testemunho a respeito de Cristo. Mas, queridos, ao olharmos para o texto que acabamos de ler, a respeito da morte de Estevão, nós aprendemos que o chamado para testemunhar de Cristo é um chamado que por vezes vai envolver sofrimento, vai envolver perseguição, vai envolver oposição, vai envolver até mesmo a morte. Mas é um chamado maravilhoso e um chamado que tem os seus resultados nesta vida e além desta vida. Nesta noite, queridos, ao olharmos para este texto, nós aprenderemos que somos chamados a testemunhar de Cristo, mesmo quando isto envolver oposição, envolver sofrimento, envolver morte. Mas um chamado de um testemunho, sustentado pela graça e pelo poder de Jesus Cristo. E nós veremos isso em duas partes. A primeira delas é que o testemunho do Evangelho de Cristo incomoda o mundo e nos traz, por vezes, custos. Vejam comigo, novamente a partir do verso de número 54, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Irmãos, nós temos olhado para este livro da Palavra do Senhor e feito a exposição desse livro, e desde o capítulo 1, eu tenho voltado sempre ao capítulo 1, a citar o capítulo 1, para que entendamos, para que possamos entender todo o livro. No capítulo 1, nós lemos a respeito de Cristo, que depois de ressuscitar, ele se encontra com seus discípulos, e ele então diz a eles: vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria, até os confins do mundo, até os confins da terra. E tendo dito isso, Jesus então subiu aos céus, e aqueles discípulos viram Jesus subindo com aquele corpo, o corpo da crucificação, o corpo ressurreto, glorificado é verdade, mas ainda com as marcas da crucificação. Foi assim que eles viram Jesus subir, e os anjos disseram para aquelas pessoas: assim como vocês estão vendo ele subir, assim ele voltará. E os discípulos entendem, e eles ficam ali em Jerusalém em oração, aguardando, e no capítulo 2 nós lemos a respeito da descida do Espírito Santo, aquilo que Jesus disse que aconteceria. E eles então capacitados agora para testemunhar de Cristo, e é o que eles começam a fazer. E nós vimos no capítulo 2, a igreja vivendo firme ali em comunhão, a igreja perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e com isso a igreja testemunhando de Cristo na comunhão que eles tinham, testemunhando de Cristo na palavra do Senhor, testemunhando de Cristo nas orações, em tudo que eles faziam. E os apóstolos que realizavam pelo poder de Deus muitos milagres, sinais e maravilhas. Nós lemos, queridos, a respeito do sermão de Pedro, um sermão no poder do Senhor. Pedro, restaurado por Cristo, corajosamente prega, aquele que havia negado a Cristo, aquele que de forma covarde havia se escondido, com medo também de ser preso e crucificado. Agora nós lemos sobre Pedro pregando com poder, com autoridade no nome de Jesus Cristo, pregando sabendo que poderia ser morto, mas pregando com a coragem que vem de Cristo e imitando a Cristo. Quase 3.000 pessoas são convertidas. E nós temos lido, queridos, desde o capítulo 3, e nós temos visto como aquilo criou oposição, como Pedro e João são presos, a igreja em oração, a oposição, a perseguição, mas a igreja caminhando. E os apóstolos então vendo uma necessidade, e nós lemos no capítulo 6 a instituição daqueles que começaram a servir as mesas para que os apóstolos pudessem continuar pregando o evangelho, ensinando.
E um deles era Estevão. Nós lemos, queridos, no capítulo 6, que Estevão, conforme os irmãos podem observar aí no versículo de número 3, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E entre aqueles homens, como nós lemos no verso 5 do capítulo 6, eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, passou a fazer aquilo que Jesus disse que eles deveriam fazer, o que a igreja estava fazendo, o que Pedro e João estavam fazendo. Ele passou a testemunhar de Cristo, mas aquilo não agradou aquelas pessoas. E nos diz a palavra do Senhor ainda no capítulo 6 que eles então não conseguiram, eles ficaram incomodados com Estevão, pagaram pessoas para que falassem mal de Estevão, essas pessoas falaram mal de Estevão, disseram mentiras a respeito dele. E por causa disso, meus irmãos, ele levado ao Sinédrio, como nós vimos no capítulo 6, ele foi injustiçado. No verso número 15 diz, todos os que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. E nós vimos no domingo passado, no texto extenso do capítulo 7 até o verso de número 53, quando foi falado, o sumo sacerdote disse para Estevão, isso de fato é assim? Foi dito que você falou mal de Moisés, falou mal da lei que Deus deu a Moisés para nós, falou mal do lugar santo. É verdade isso? Estevão, ao invés de se defender diretamente ou dar uma resposta curta, Estevão prega um sermão. Um sermão onde Estevão exaltou a Cristo. Um sermão onde Estevão mostrou para aqueles homens e para nós que pessoas como os patriarcas, como Abraão, pessoas como José, pessoas como Moisés, foram servos de Deus, que Deus usou poderosamente, mas foram apenas servos que apontavam para aquele que é o justo, para aquele, meus irmãos, que havia sido morto por eles, Jesus Cristo. Homens que eram sombra daquele que é o Messias, o Cristo, o Senhor, o Todo-Poderoso, que eram sombra daquele que tem o nome acima de todo o nome, as sombras daquele que diante dele todos se dobrarão e reconhecerão que ele é Senhor. E este sermão de Estevão não agradou aqueles do Sinédrio. Nós lemos olhando para o capítulo de número 7, a partir do verso de número 51, Estevão, ele vai confrontar aqueles homens, né, como diz a partir do verso de número 51, ele diz, homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Estevão está respondendo àquela gente. Ele que foi acusado de falar mal de Moisés, de falar mal da lei, de falar mal do lugar santo. Ele está dizendo, na verdade, quem está pecando são vocês. Vocês rejeitaram a Cristo e vocês fizeram o que os pais de vocês fizeram no passado, quando perseguiram os profetas, quando se ofenderam com aquilo que os profetas trouxeram de verdades da parte de Deus, vocês fizeram a mesma coisa. E é como se Estevão dissesse, vocês vão fazer a mesma coisa comigo. E Estevão estava certo. Aqueles homens, ao ouvirem aquilo, eles não ficaram nada, aquilo não os agradou. Irmãos queridos, Estevão faz algo que de fato a igreja deve fazer. Nós não fomos chamados para inflar o ego das pessoas. Nós não fomos chamados para trazermos mensagens de autoajuda, para agradar as pessoas, para simplesmente motivá-las e de forma que elas continuem nos seus pecados, mas agora um pouco mais motivadas. Não foi para isso que a igreja foi chamada. Nós não fomos chamados, irmãos, para chamarmos pessoas simplesmente para encherem uma igreja. Nós fomos chamados para testemunhar de Jesus Cristo. E percebam que o testemunho de Cristo, sermos testemunhas de Cristo, como lemos lá em Atos 1:8, sermos testemunhas de Cristo capacitados pelo Espírito Santo, envolve o confronto do pecado.
coisa que Estevão fez, como nós acabamos de ler nos versos 51 a 53, aqui do capítulo 7. Envolve trazer a palavra de Deus para as pessoas que precisam da palavra de Deus e por vezes não querem. É curioso isso, não é? A pessoa precisa de algo, mas ela não quer algo. É como uma pessoa que precisa, está ali doente, está ali a ponto de morrer, e há uma medicação, e você pega aquele remédio e você vai dar para a pessoa, e ela diz, eu não quero isso, isso é algo amargo. E ela então bate na sua mão. E você acha um absurdo, mas exatamente esta é a realidade de tantas e tantas pessoas nesse mundo. Elas carecem do Evangelho de Jesus Cristo, elas precisam ser confrontadas com seus pecados, porque a boa nova da salvação também tem a ver com uma notícia que confronta. A boa nova da salvação também tem dentro dela a notícia de que a pessoa é pecadora, que a pessoa está em rebeldia contra Deus, que a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Aliás, foi isso que João Batista pregou. Uma pregação de arrependimento de pecados. Foi isso que os profetas no Antigo Testamento pregaram, e muitos deles foram mortos, foram cerrados ao meio, muitos deles foram presos, muitos deles foram deixados de lado, porque eles pregaram a palavra de Deus, que envolve confronto de pecado, que envolve a palavra de arrependimento. E os profetas pregaram essa mensagem no Antigo Testamento, e João Batista vem pregando no deserto, e ele vem pregando justamente a pregação de arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E Jesus Cristo vem pregando a mesma mensagem. Arrependam-se, é chegado o reino dos céus. E os apóstolos pregam a mesma mensagem. E Jesus então diz, vocês vão ser minhas testemunhas. E nós lemos aqui Estevão testemunhando de Cristo. E Estevão testemunhando de Cristo, confrontando os pecados daquela gente. Estevão, é claro, se ele estivesse pensando apenas no seu conforto, ele sabia o que aquelas pessoas queriam, ele sabia o que irritava, o que estava irritando aquelas pessoas, ele teria pregado uma outra mensagem, ele teria dado uma outra resposta, coisa que muitas pessoas têm feito. Isso vai me complicar, é melhor dar uma outra resposta. Talvez eu dê uma resposta agora só para viver livre, depois eu volto a testemunhar de Cristo. Nós não ouvimos um testemunho de alguém que, prestes a ser morto por testemunhar de Cristo, é dito a ele, negue a Cristo só agora, depois você volta a testemunhar de Cristo. E é o que ele vai dizer, eu não posso negar o meu Senhor. Irmãos queridos, nós somos chamados a testemunhar de Cristo. E esse testemunho envolve confrontar pecados. E envolve confrontar os pecados de pessoas que não estão dispostas a serem confrontadas. Elas precisam ser confrontadas com o seu pecado. Elas não podem receber uma outra mensagem. Isso seria enganá-las. Isso seria saber que a pessoa está a caminho da morte eterna, saber qual é a solução para o problema dela, e ignorar essa solução e não falar porque sabe que pode ser que ela não goste. É covardia isso. Isso, meus irmãos, também denota uma falta de amor para com a pessoa e um amor muito grande por nós mesmos. Aí eu não vou dizer nada para a pessoa, como muitas vezes acontece, né? Fulano, você tem um colega de trabalho ali, por que você não fala de Cristo? Se eu falar de Cristo, pode ser que ele não goste, vou ficar mal com ele. Fulano, você tem aquela amiga, por que você não fala para ela de Cristo? Ela precisa ouvir de Cristo. Não, eu não vou falar porque vai que ela não goste, vou perder a amizade. Prefere que a pessoa vá para o inferno do que perder a amizade com a pessoa. E aí nos preocupamos mais com a gente mesmo. O testemunho fiel de Cristo, ser testemunha fiel de Cristo envolve confronto de pecados. E isso de fato não agrada. Quando nós olhamos o verso 54, nós lemos, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. E eles faziam isso, meus irmãos, pelo fato de que aquilo era um confronto, aquilo os confrontava. Pecadores confrontados, se não quebrantados pelo Espírito Santo, vão reagir com ira. Alguns com indiferença, é verdade, outros com ira. Pecadores confrontados pela palavra do Senhor, o testemunho de Cristo, não tocados, não quebrantados pelo Espírito Santo,
irão reagir, não de forma amistosa, não com quebrantamento, não com conversão, não com mudança, não com arrependimento. Reagirão de uma forma ou negando, ou com indiferença, ou como aqueles do Sinédrio, com bastante ira. E é interessante, meus irmãos, lermos que o que irritou aqueles homens não foi um discurso de ódio. Eles não gostaram porque Estevão trouxe um discurso de ódio. Não. O discurso de Estevão não foi um discurso de ódio, como nós vimos no domingo passado. Eles ficaram irritados porque foi um discurso discriminatório. Não, o sermão de Estevão não foi um sermão discriminatório. Por que é então, meus irmãos, que aqueles do Sinédrio, ao ouvirem aquele sermão de Estevão, ficaram com raiva, rangiam os dentes? Sabe por quê, meus irmãos? O que irritou aqueles homens foi que Estevão falava, testemunhava de Cristo. A mensagem da cruz, eu não sei se vocês perceberam, ela é uma mensagem para muitos ofensiva. Ela é uma mensagem, ela é pedra de tropeço para aqueles que se perdem. Ela é uma mensagem para muitos ouvidos e corações irritante. Ela é uma mensagem que expõe os pecados. Ela é uma mensagem que desnuda a alma. Ela é uma mensagem que mostra os erros, os pecados e, como resultado, tem a condenação. É por isso que as pessoas não querem ouvir. É por isso que as pessoas não se agradam. Jesus Cristo não agrada as pessoas. As pessoas podem ouvir muitas coisas, você já deve ter percebido. E na cultura dos nossos dias isso é muito claro. E nós vemos isso nas artes, e nós vemos isso na televisão, e nós vemos isso de forma geral. Muitas coisas podem ser faladas, muitas expressões podem ser ali colocadas, mas falar de Cristo não há lugar de fala para aqueles que estão pregando a Cristo. Outras religiões podem ser faladas, tantas coisas podem ser expressas, mas Jesus Cristo não. Porque ofende, porque irrita, as pessoas não querem saber de Cristo. Aqueles homens, eles veem Estevão e arrumam um jeito de fazer a mesma coisa que fizeram com Jesus. Eles arrumam falsas testemunhas e dizem mentiras, acusações falsas. Nós vimos isso lá no capítulo 6, nos versículos 13, eles dizem assim: apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Estevão pregou um sermão ao ser-lhe dado a oportunidade de falar. Ele expôs a Escritura e ao expor as Escrituras, ele mostrou que aqueles homens, que aqueles servos do Senhor do passado, como eu disse, eram sombras de Cristo. E Estevão continua confrontando aquela gente. E ao invés deles responderem àquele sermão de Estevão com quebrantamento, ao invés deles responderem curvando a fronte, ao invés deles responderem com lágrimas, reconhecendo e dizendo: Senhor, sê propício a nós pecadores, eles respondem rangendo os dentes, eles respondem com um coração cheio de raiva. Assim tem sido a resposta de muitas pessoas ao Evangelho, à pregação, ao testemunho fiel do Evangelho de Jesus Cristo. Mas sabe, irmãos queridos, nós não fomos chamados para agradar as pessoas, como eu disse. Nós não fomos chamados para inflar o ego das pessoas. Nós não fomos chamados para entreter as pessoas. A igreja do Senhor Jesus Cristo é chamada por Jesus Cristo, comissionada por Jesus Cristo, capacitada por Jesus Cristo através do Espírito Santo, para testemunhar de Cristo. E mais uma vez, o testemunho de Cristo confronta, e o testemunho de Cristo ofende a muitas pessoas. E eles então resolvem que vão dar um fim naquela história, resolvem não aceitar a palavra pregada. Olha o verso de número 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. A reação daquela gente é uma reação estranha, uma reação histérica, uma reação infantil. Criança é assim, né? Você vai falar com ela, não quer ouvir uma coisa, ela começa a falar alto, ela tapa os ouvidos. Foi assim que eles reagiram à pregação, ao testemunho
a respeito de Cristo. E assim muita gente tem reagido, talvez não da mesma forma que aqueles do Sinédrio. Talvez pessoas não vão gritar quando você vai tentar falar do Evangelho, algumas agem assim. Talvez elas não tapem os ouvidos, mas elas tapam o coração. E você fala e elas não querem ouvir. Talvez elas sejam educadas, mas no fundo elas não querem ouvir. Elas querem soluções fáceis para os problemas delas. Elas querem uma solução fácil para o casamento, que não envolva arrependimento, que não envolva mudança de atitude, que não envolva adoração a Deus. Elas querem soluções fáceis para tratar com os filhos, desde que isso não envolva Cristo. Elas querem soluções fáceis para os seus problemas emocionais, para os seus problemas gerais, desde que isso não envolva Cristo. Elas dizem, não vem falar de religião, não vem falar de Jesus Cristo. E eles tapam os ouvidos, eles tapam os corações, eles preferem seguir na prática tola de vida que eles têm. E é preciso lembrar que aquela gente não é gente que não conhecia as Escrituras. Estevão, meus irmãos, não estava sendo interrogado por gente e agora prestes a ser morto por gente romana. Não era pagão, aquelas pessoas não eram pessoas pagãs, era gente que fazia parte do povo de Deus ali de Israel, era gente que conhecia as Escrituras, era gente que ia ao templo, era gente que orava, era gente que lia a palavra de Deus, era gente que jejuava, era gente que dava oferta. Essas pessoas que estavam tapando os ouvidos, não querendo ouvir a respeito de Jesus Cristo. E então aqueles homens, nós lemos que expulsam Estevão da cidade e o apedrejam. Irmãos queridos, nós aprendemos em primeiro lugar que o testemunho a respeito de Cristo, sermos testemunhas de Cristo, envolve confrontar pecados, envolve falar da realidade do pecado, envolve falar sobre arrependimento de pecados, e isso desagrada as pessoas. E por vezes as pessoas vão reagir não de forma agradável. Mas isso não nos deve, irmãos, impedir de continuar falando de Cristo. Ainda que isso venha a envolver, inclusive, a possibilidade de sermos mortos. O nosso Senhor veio a esse mundo e, como nós lemos em Filipenses, se humilhou. E Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Ele deixou a glória, se fez servo, se humilhou e obedeceu até a morte, morte de cruz. Por que nós iríamos deixar de testemunhar dele? Mas em segundo lugar, meus irmãos, o testemunho de Cristo, o testemunho do Evangelho de Cristo, ele é realizado na dependência e na imitação de Cristo. Quando nós olhamos, irmãos, para a atitude de Estevão, diante da raiva, da ira daquelas pessoas, o que nós vemos é Estevão, ao invés dele desistir daquilo, ao invés dele deixar aquilo para lá, ao invés dele mudar a sua postura, ao invés dele sucumbir ao medo, Estevão imita a Cristo. E ele então vai realizar aquele seu testemunho na dependência do poder e de Jesus Cristo, na imitação de Cristo. Olhem comigo o verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Percebam, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Nós lemos no capítulo 6. Desde o capítulo 6 nós lemos que Estevão era alguém cheio do Espírito Santo. Por isso ele foi eleito para servir às mesas, por isso ele foi eleito um diácono, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E como eu disse no início, eu estou convencido de que a igreja não tem testemunhado de Cristo como deveria, de forma geral, porque muitas pessoas não estão cheias do Espírito Santo. São pessoas cheias de muitas coisas, mas não do Espírito Santo. E é por isso que elas sucumbem ao primeiro sinal de perseguição, de ameaça, de dificuldade, elas desistem. Que Deus levante outro. Elas dizem como Moisés: Senhor, manda quem o Senhor quiser mandar, menos a mim. Elas dizem como Moisés: eu tenho dificuldade de falar. Elas agem como Pedro agiu anteriormente: eu não conheço, eu não sou de Cristo. Diante da perseguição, diante da dificuldade, diante das ameaças, mas não. Estevão é alguém cheio do Espírito Santo. É alguém cheio do Espírito que produz o fruto do domínio próprio, da alegria, do amor, da fidelidade, da bondade.
da longanimidade. É alguém, meus irmãos, cheio do Espírito Santo, que produz uma coragem que não é uma coragem fruto do nosso temperamento, não é uma coragem fruto de sermos homens ou mulheres, não é uma coragem fruto da nossa própria força, mas é uma coragem do Senhor. E Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunha, mesmo diante de ameaça e ameaça de morte. É uma coragem como irmãos nossos do passado, missionários tiveram, como aqueles nossos irmãos mártires da Guanabara, no Rio de Janeiro, que diante da ameaça, eles não negam a Cristo e eles redigem um documento precioso a respeito da fé que eles tinham em Cristo. Documento que os levou à morte. A coragem, meus irmãos, que homens que foram usados por Deus, que foram mortos em tribos indígenas, que foram mortos em tantos lugares, mas não deixaram de testemunhar de Cristo, porque não eram homens simplesmente corajosos em si mesmos, mas corajosos pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, não causa agitação que nós vemos em muitas igrejas, pessoas rodopiando, pessoas gritando, pessoas rindo, pessoas dando cambalhotas, pessoas dizendo coisas que não entendem. Não, não é isso. A plenitude do Espírito Santo, alguém cheio do Espírito Santo, é alguém que tem coragem para testemunhar de Cristo. Mostre alguém com coragem a ponto de estar disposto a morrer e não negar a Cristo e continuar pregando a Cristo. Eu digo, isso sim é plenitude do Espírito Santo. Não uma série de macaquices e coisas mais absurdas que nós vemos no meio da igreja brasileira. E é por isso que a igreja por vezes não faz diferença. Porque está cheio de meninice, cheio de coisas absurdas. E no meio, não estou me referindo apenas ao meio pentecostal, porque mesmo no meio reformado, pessoas que buscam apenas o intelectualismo e buscam apenas uma igreja tradicional para se sentirem bem com a sua família, e nada mais do que isso. Mas não há plenitude do Espírito que as leve a viver no dia a dia o Evangelho de forma firme, num discipulado verdadeiro e radical, a ponto de dizer, se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou como Paulo diz em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma igreja onde não há disposição, plenitude do Espírito, disposição inclusive para morrer, se necessário for, para Cristo. É uma igreja que não testemunhará como deve testemunhar. Porque em vindo a primeira ameaça, a primeira perseguição, a primeira dificuldade, a primeira unha quebrada, vai dizer, não chega, isso não é para mim. Eu quero a religião, vida mansa. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olha para o céu e olha comigo, vejam o verso de número 55, ele diz assim, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. A igreja, meus irmãos, deve testemunhar de Cristo, fortalecida pelo Senhor na plenitude do Espírito Santo e na glória do Senhor. E aí talvez você diga, bom, então eu preciso que Deus abra o céu e eu veja Jesus em pé e então isso vai me motivar para eu testemunhar de Cristo. Ah, pastor, então é isso que nós precisamos. Bem, irmãos queridos, nós não precisamos que aquilo que aconteceu com Estevão aconteça para nós, para que possamos ser motivados, capacitados, encorajados para o Senhor no testemunho de Cristo mesmo e principalmente em meio à perseguição. É curioso, nós tivemos no ano passado a pregação interessante, nós tivemos a exposição de 1 e 2 Pedro, ano passado, eu não sei se os irmãos se lembram de uma passagem de 2 Pedro, que Pedro fala sobre a experiência que ele teve de ver a Cristo. E depois ele diz assim, algo superior, aquilo só convém para fortalecer o testemunho das Escrituras, como que dizendo, o mais importante é a palavra de Deus que fala de Cristo. Nós não precisamos que o céu se abra e vermos a Cristo e vejamos a Cristo, porque nós temos este livro que testemunha de Cristo. Nós podemos ver a glória de Cristo neste livro, nós podemos ver a glória de Cristo na comunhão com a igreja, com o povo de Deus, nós podemos ver a glória de Cristo ao participar da ceia do Senhor. Encorajados, fortalecidos na fé que temos em Cristo, mesmo não vendo. Jesus, quando
um dos seus que não creram que ele havia ressuscitado. Ao chamar Tomé, ele diz: toca nas marcas. E Tomé então precisou ver o corpo de Cristo com as marcas da crucificação e tocar nas marcas, para que ele pudesse então diante de Cristo, se colocar diante de Cristo e confessar a Cristo como seu Senhor, o seu Deus. Foi o que Tomé fez. Ao contemplar a Cristo ressurreto, vendo as marcas da crucificação, Tomé se coloca diante do Senhor, se prostra diante de Cristo e diz: Deus meu, Senhor meu. O que Jesus diz? Você creu porque você viu, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para uma vida cheia de experiências emocionais, para testemunharmos de Cristo. Nós fomos chamados para viver pela fé. Ainda que eu não esteja vendo a Cristo, como Estevão veio, eu creio na glória de Cristo, eu experimento a glória de Cristo na comunhão com os irmãos, no meu testemunho, na palavra de Deus. E então isso me encoraja para continuar pregando, vivendo o Evangelho, ainda que me custe a vida. E nós lemos, irmãos queridos, que Estevão vai orar. A igreja do Senhor testemunha de Cristo na dependência de Cristo, na plenitude do Espírito, na glória do Senhor Jesus Cristo e na dependência de Cristo na oração. Quando nós olhamos no verso de número 59, diz: e enquanto o apedrejavam, Estevão orava. Agora pense, eu tento às vezes imaginar essa situação, que deve ser uma situação terrível. Eu, quando criança, uma das brincadeiras prediletas que eu tinha, quando moleque, criança, era brincar de jogar pedra. E nós tínhamos a maravilhosa ideia, moleques, de brincar de jogar pedra no... Mas a maioria das pedras eram aquelas pedras de barro que se despedaçavam quando nos atingiam, mas algumas delas não. E tinha umas que pareciam uns cacos, e aquelas eram muito boas porque você jogava e dava uma mira melhor aquilo lá. E nós brincávamos disso. Vez ou outra, alguém era atingido. E quando pegava e atingia, principalmente quando pegava assim na cabeça, na testa, aquilo sangrava bastante. Era uma brincadeira que hoje a gente fala assim: mas que brincadeira idiota, mas que brincadeira, na época parecia tão agradável. Mas aquilo era uma brincadeira. Agora tente imaginar um apedrejamento. Tente imaginar alguém sendo apedrejado. Alguém recebendo pedradas, e não eram pedras pequenas ou de barro, pedras grandes, pesadas. E várias pessoas jogando pedras, e aquelas pedras atingindo o corpo, e aquelas pedras desfigurando, e aquelas pedras sangrando, machucando, até a morte. Estevão, meus irmãos, estava sofrendo um apedrejamento. E Estevão, diante daquela situação, ele começa a orar. Irmãos queridos, a igreja do Senhor Jesus, ao ter dificuldades, sofrer oposição, perseguição, ao invés de desistir, ao invés de blasfemar, ao invés de negar, ela deve buscar ao Senhor, ela deve orar ao Senhor, ela deve viver na dependência do Senhor. E Estevão, meus irmãos, faz algo, nós vemos em Estevão algo interessante, porque se no restante do capítulo 7, nós vimos Estevão testemunhando de Cristo através da sua pregação, agora nós vemos Estevão testemunhando de Cristo nas suas ações, porque nós não fomos chamados como igreja de Jesus apenas para testemunhar através da nossa palavra a respeito de Cristo, apenas para proclamar a respeito de Cristo o Evangelho, mas nós fomos chamados para testemunhar através do nosso viver. Estevão faz algo que nos lembra Cristo. Estevão demonstra misericórdia e graça. Olhem comigo a continuação do verso de número 59. Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão, depois de ver a Cristo, olhar para o céu e ver a Cristo, ao ser apedrejado, ele clama: Senhor, recebe o meu espírito. Alguém que mostra que a sua confiança sempre esteve no Senhor, ou a sua confiança estava no Senhor. E para quem ele recorre? Para o Senhor. E ele pede algo, ele não pede: Senhor, faça-os parar. Senhor, faça com que a minha vida seja preservada. Ele é como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, me recebe o meu espírito. Porque Estevão tinha consciência de que ele estaria com o Senhor. Lembra-se como Lutero termina o hino Castelo Forte? Se temos de perder famílias, bem prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar,
com ele reinaremos. Estevão sabia que o morrer era lucro. Para Estevão, o mais precioso não era a vida em si mesmo, mas era o próprio Cristo. Daí ele dizer: Senhor, recebe o meu espírito. O problema da igreja moderna, eu creio, é uma falta de confiança e esperança em Cristo e alegria em Cristo, como nós vimos no Salmo 16, hoje pela manhã. Davi tendo no Senhor o seu refúgio seguro, o seu conselheiro confiante, o seu tesouro maior. E Estevão tinha em Cristo a sua alegria. É por isso que ao ser apedrejado, ele clama: Senhor, recebe o meu espírito. E se nós lembrarmos quando Jesus está na cruz, ele diz, ele se refere ao Pai e ele entrega ali o seu espírito ao Pai. Estevão entrega o seu espírito a Jesus. Recebe o meu espírito. Queridos, enquanto Jesus não for o nosso bem maior, a nossa maior alegria, nós não testemunharemos com a nossa vida no momento de dificuldade, da perseguição. Porque para nós, se o que houver de mais precioso for essa vida, nós não vamos querer perder essa vida. E Estevão, imitando a Cristo, no verso de número 60, nós lemos: então ajoelhando-se gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Senhor, não os condenes por causa desse pecado. Você se lembra das palavras de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão, ao invés de dizer Senhor, que caia sobre eles, recaia sobre eles o meu sangue, porque eu sou inocente nesta questão. Senhor, faz pesar a mão sobre eles, por causa dessa dor que eles estão me causando, por causa da morte que eles irão me causar. Ele diz assim, com verdadeira compaixão e misericórdia: perdoa-lhes, não coloque sobre eles, não os condenes por causa deste pecado. Irmãos, nós somos chamados para não somente falar de Jesus, mas para viver como Jesus, mesmo em meio à dificuldade, e mesmo no sofrimento, assim como Jesus sofreu. É por isso que eu digo, o cristianismo, o discipulado, somos chamados para um discipulado, para negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz dia a dia e seguir a Cristo, mesmo que isso nos custe a própria vida. Mas sabe, irmãos, se nós temos em Cristo a nossa alegria, nós o faremos. Como é que termina o cântico que nós cantamos ainda há pouco? É possível, não sei, seu Paulo, se é possível colocar o final do cântico esse último cântico que nós cantamos, Rocha Firme? É possível? Se for possível colocar aqui o finalzinho, a última parte, que nos faz pensar, meus irmãos, se de fato, inclusive se quando cantamos, nós estamos cantando de coração e cremos naquilo que nós cantamos, quando tudo ao fim chegar, estaremos frente a Ti, e para sempre louvaremos. Cristo, Tu és tudo em nós. Quando tudo ao fim chegar, estaremos frente a Ti. Estevão, naquela situação, ele vê a Cristo e ele diz: Senhor, recebe o meu espírito. E ainda ele é capaz de dizer: Senhor, que o Senhor não cobre deles este pecado. Irmãos queridos, somos chamados para testemunhar de Cristo nesta vida. E mesmo que esse testemunho venha trazer oposição, dificuldade, nos trazer perdas, talvez vamos perder amigos, talvez perderemos dinheiro, talvez emprego, talvez a própria vida. Mas não tem problema, porque quando tudo ao fim chegar, estaremos frente a Ele. E para sempre cantaremos: Cristo, Tu és tudo em nós. E é curioso que Lucas faz questão de registrar, tanto no final do versículo 58, quanto no versículo 1 do capítulo 8, que havia ali um jovem chamado Saulo, e que ele consentia na morte de Estevão. Você já parou para pensar por que Lucas faz questão de registrar isso? Ali entre aqueles estava um jovem chamado Saulo, e ele concordava com o que estava acontecendo. Me faz pensar que a oração de Estevão foi atendida, porque diz: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E aquele que ali estava, que consentindo com tudo aquilo, teve os seus pecados perdoados, e como nós veremos daqui a alguns domingos, foi usado como um dos maiores pregadores e testemunhas de Jesus Cristo. Foi o que disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que me faz pensar, irmãos? Que por vezes o nosso testemunho vai ser regado a lágrimas, a dificuldades, mas o testemunho da igreja de Cristo sobre Cristo nunca
é em vão. O Senhor vai cumprir os seus propósitos, seja para salvação, para condenação. O nosso testemunho fiel a respeito de Cristo nunca será em vão. Ao olharmos para a vida de Estevão e vermos Estevão imitando a Cristo em misericórdia e graça, nós somos chamados não para imitarmos a Estevão. Estevão não era talvez muito diferente de nós, ele era pecador também, ele era cheio do Espírito Santo, assim como nós devemos ser. Mas Estevão testemunhava de alguém muito maior do que ele. Alguém que, mais do que ele, foi desprezado. Vocês se lembram de Isaías 53? Era desprezado. Abra lá, eu quero encerrar com essa leitura. Isaías capítulo 53. O Senhor de Estevão, o que ele passaria, que o profeta Isaías escreve cerca de 700 anos antes de ele vir. Ele diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, mais do que Estevão. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o sofrer. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Foi a respeito deste justo que Estevão pregou no capítulo 7. Foi olhando para este justo Jesus Cristo que Estevão entregou, e foi para ele que Estevão entregou o seu espírito. Foi para este justo que Estevão viveu e morreu. E é para ele, queridos, que nós devemos viver e morrer. E é sobre ele que nós devemos pregar. E é imitando a ele que nós devemos viver. Que Deus nos ajude.